Olá, escritor! Bem-vindo ao canal do Carreira Literária. Antes de mais nada, eu queria me desculpar aqui com você, porque na realidade esse vídeo era para ter ido ao ar na sexta-feira às 10 horas da manhã. Mas por uma sucessão de imprevistos, incluindo o Zuki ter arrebentado uma boa parte do nosso equipamento e a gente ter ido atrás de última hora, a gente não conseguiu cumprir isso. Estamos tentando buscar um bom adestrador para ele. Se alguém conhecer, pode colocar aqui nos comentários. E, bom, então o objetivo desse vídeo aqui é finalizar, na verdade, a Semana do Escritor, né, que na realidade aconteceu na semana passada. E o combinado para esse último vídeo foi que eu tentasse responder algumas das perguntas que ficaram pendentes ao longo da semana, que os escritores nos enviaram por direct, pelo Facebook, por e-mail e também algumas que foram feitas durante o webinário de quinta-feira que a gente não conseguiu responder ao vivo. Então a gente selecionou aqui algumas das perguntas para poder responder para você, beleza? Vou começar aqui respondendo a pergunta da Natália Azevedo. Ela pergunta: boa tarde, normalmente quantos por cento um autor ganha por livro quando tem contato com uma editora? E a publicação independente é um caminho viável? Bom, Natália, o percentual de praxe oferecido pelas editoras para remunerar o autor, em termos de royalties, é de 10%. Esse é um padrão do mercado editorial. Pode existir alguma flexibilidade com relação a isso, se, por exemplo, o autor ainda é totalmente desconhecido, a editora está investindo algo nele, ela pode pedir que esse percentual seja um pouco menor, de entre 5% e 7% pelos primeiros exemplares, ou então que ele abra mão dos direitos autorais até ela recuperar aquele investimento que ela está fazendo, algo nessa natureza. Mas, de maneira geral, o percentual é de 10%, exceto em casos excepcionais, como, por exemplo, aconteceu com o escritor Paulo Coelho, que exigiu um percentual de 12% em cima de cada livro vendido. Isso me contou a agente literária dele na ocasião, quando eu fiz um curso sobre mercado editorial. Mas tem que frisar, essa é uma exceção, e tirando o Paulo Coelho, eu não conheço nenhum precedente no mercado editorial em que, publicando por um processo tradicional, por uma editora seja grande, pequena ou média, o autor tenha conseguido mais do que 10% de royalties. Inclusive, quem acompanha a gente aqui no canal sabe que a gente é um grande entusiasta desse processo de autopublicação, dessa possibilidade que as mídias digitais oferecem hoje. E se você publicar, por exemplo, pela Amazon, você ao invés de ganhar 10% sobre o preço de capa, em cima de cada exemplar vendido, você vai ganhar 75%. Então é um caminho muito interessante para o autor que pretende fazer receita, que está buscando algo além da legitimidade, do reconhecimento com a publicação, e sim está buscando fazer algum tipo de receita, ter algum tipo de renda através da venda dos seus livros. E uma pergunta aqui que complementa a sua, de certa maneira, o Fernando pergunta quanto por cento fica com o autor e quanto por cento fica com a editora. Então, muita gente acha que o escritor fica com 10% só e a editora fica com 90%. De maneira nenhuma, porque a editora é quem está fazendo o investimento, está pagando profissionais de revisão, de preparação, design, a gráfica, a logística de distribuição, tudo isso é muito oneroso. Então, estima-se aí que em torno de 10% a 15% seja a margem de lucro que uma editora tem num processo tradicional. É por isso que cada vez mais a possibilidade da autopublicação e da publicação pelo livro digital tem se tornado mais interessante para ambas as partes e cada vez cresce mais no mercado. A Yasmin fez uma pergunta aqui bem interessante. Ela pergunta o seguinte: qual a melhor estratégia para atrair leitores? Publicar no Wattpad a primeira versão do livro na íntegra e depois vender uma segunda versão melhorada na Amazon Catarse, ou postar apenas alguns capítulos da versão melhorada no Wattpad para quem quiser terminar de ler, comprar o livro digital completo na Amazon por um preço baixo? Então, basicamente, a Yasmin está perguntando se o que vale mais a pena é você publicar todo o seu texto no Wattpad ou em outra plataforma concorrente para, dessa maneira, atrair os seus leitores para uma versão impressa ou para uma versão em e-book depois, ou se vale a pena você publicar apenas uma parcela desse texto para tentar fisgar esse leitor e vender depois, né? O que eu posso te dizer é que, assim, não existe uma estratégia absoluta que seja a correta. Mas o que eu sugiro, que eu já vi outros autores que são um sucesso de vendas, né, que se tornaram um sucesso de vendas, publicado por grandes editores e que começaram nessas plataformas de autopublicação,
é que eles aconselham você não, assim, digamos que enganar o seu leitor, ou seja, dizer para ele que você vai publicar todo o livro ou não dizer nada e de repente interromper a publicação pedindo para ele comprar o livro físico. Isso, a princípio, tiraria as chances desse leitor realmente comprar o seu livro. O que seria mais interessante seria duas opções. Ou você, de fato, publicar todo o seu livro na plataforma digital e aí o leitor, de tanto ter gostado, vai querer adquirir aquela versão impressa, seja para te prestigiar, seja porque ter impressa é mais bacana mesmo, ou para presentear alguém, ou porque na edição impressa pode ter algo a mais, algo diferente, né? Alguma melhoria que você fez no texto, algum capítulo que você acrescentou. Ou então você dizer desde o começo para o seu leitor que você vai fazer assim, né? Ou seja, olha, eu vou publicar até o 10º capítulo, que é a metade do meu livro, e se você gostar, você pode me prestigiar comprando a edição impressa, por exemplo. Tá? Então, acho que o mais importante nesses casos, independente da estratégia que você vai adotar, é você deixar isso claro para o seu leitor, para não ficar parecendo que simplesmente você está tentando enganar ele para ele comprar o seu livro no final. A Cristina Fraga pergunta: gostaria de saber nomes e indicações de editoras de direita conservadoras que aceitam originais de novos escritores. Antes de responder essa pergunta, eu queria só dizer que ao final desse vídeo eu vou falar um pouquinho do nosso curso Escritor Profissional 2.0, um curso online voltado inteiramente para te dar o passo a passo de como publicar e projetar os seus livros no mercado, né? Como divulgar, como usar o marketing digital para publicação, para divulgação do seu livro, dentre muitas outras coisas. E nesse curso, além da possibilidade de publicar com a gente, pela nossa editora, pela Transversal, pela 8,5, você também tem o direito de publicar um conto para uma coletânea pelo selo da Carreira Literária e você vai receber a nossa orientação, webinários ao vivo, não só a como apresentar o seu projeto, como se dirigir à editora, né? A gente vai ajudar você a redigir o seu book proposal, a proposta do seu livro, como a gente vai ajudar a te encaminhar para uma editora que tenha mais o seu perfil, né? Então, sugerir editoras que tenham o seu perfil, se fazer a ponte, se possível, né? Se for alguém que a gente conheça. Então, respondendo aqui a pergunta da Cristina, embora não ficção não seja a minha especialidade, eu tenho de fato observado na internet, especialmente aqui no YouTube, um crescimento de demanda por livros com um perfil mais conservador de direita. Tem, se eu não me engano, a Vide Editorial, que eu acho que é editora do teólogo e youtuber Bernardo Kister, se eu não me engano, que tem publicado livros com esse perfil, mas particularmente como eu não sou uma consumidora desse tipo de livro, eu não sei dizer muitas editoras, mas sei que tem a Vide Editorial e a Record tem um perfil assim, bastante democrático, né, se a gente pode dizer assim, publica livros de filosofia, de sociologia, com um perfil mais de direita conservador, tanto quanto livros de filosofia, sociologia, ciências humanas de maneira geral, também com um perfil mais à esquerda, progressista, enfim. Então é uma editora que tem tudo, mas que de fato não tem essa abertura para novos autores. Acredito que a Vide Editorial seja uma opção melhor, porque eu andei dando uma olhada lá no site e eles têm, de fato, nomes de autores que eu nunca tinha ouvido falar. Então, acredito que sejam autores que, a princípio, eram desconhecidos. Distúrbio Pedante Vazio Lulante está aqui perguntando se booktubers são uma estratégia de marketing realmente boa, né? Como identificar se esse tipo de marketing é apropriado. Bom, então o que eu posso dizer com relação aos booktubers, inclusive com base na experiência que a gente teve de divulgar autores nossos através desses formadores de opinião, através desses influenciadores, é que assim, vale muito a pena se o que você está pensando, se o retorno que você está esperando ter não é financeiro, né? Se é em termos de circulação do seu nome, de prestígio, né? As pessoas vão ouvir falar mais de você, sem sombra de dúvida. Alguns desses influenciadores têm dezenas de milhares de seguidores. Então, sim, o seu nome vai ficar mais familiar, vai circular mais. Mas não necessariamente, e de maneira geral, isso não se reverte em termos diretos de venda. Ou seja, não significa que se você contratar um booktuber, por maior que ele seja, amanhã você vai estar aí vendendo 200, 300 livros. Não, pelo contrário, em geral se vende pouco livro, mesmo você contratando um booktuber com uma base de seguidores ampla. Mas você não pode esperar obter um número de vendas assim num curto prazo muito grande só porque você está contratando esse booktuber. E se você não dispõe de um orçamento considerável, porque o cachê de um influenciador desses pode chegar a R$1.500, R$2.000, dependendo da base dele de seguidores, se você não dispõe de um grande orçamento para investir,
o que eu recomendo é que você negocie com a sua editora, ou se for publicação independente, que você reserve um orçamento para imprimir exemplares do seu livro e distribuir para micro-influenciadores, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então tem vários perfis ainda de influenciadores, né, que a gente chama de micro-influenciadores, que são pequenos ainda e que estão dispostos a divulgar, a resenhar o seu livro sem que você pague nada, apenas enviando esse exemplar para ele. Então se você não dispõe aí de um grande orçamento, eu sugiro a você que procure esses micro-influenciadores. A Olivia perguntou aqui durante o nosso webinário o seguinte: para construir o currículo de um escritor é bom fazer uma triagem sobre onde publicar contos e textos, certo? Ou é melhor sair publicando tudo que conseguir? Estava pensando em publicar um conto numa revista, mas não sei que aspectos levar em consideração para ver se a revista é boa e se vale a pena. Bom, essa pergunta da Olivia é muito pertinente, né? Porque inclusive a gente fala aqui, volta e meia, que é importante publicar, que o seu texto saia em coletâneas, em antologias, que você procure publicar em revistas, em jornais. Claro que assim, a princípio, quanto mais você publicar, melhor, porque mais o seu nome vai circular. Mas, obviamente, o mais interessante é você publicar, primeiro, numa revista, ou jornal, ou coletânea, que esteja direcionado para o seu público-alvo. Então, não adianta nada se você, sei lá, é um autor de romance erótico e vai publicar numa coletânea de ficção científica só porque apareceu uma oportunidade. Não é interessante. Provavelmente esses autores não vão se interessar em ler o seu livro no futuro. E outro fator importante a se levar em consideração, além do público-alvo, né, se aquela revista, aquele meio, se aquele veículo se dirige ao seu público-alvo, é também saber a credibilidade daquele veículo dentro do meio editorial. Então, às vezes, por exemplo, tem autores que chegam dizendo para mim que publicaram na editora X ou Y, né, como se isso fosse um valor por si só. E às vezes eu sei, por conhecer o mercado por dentro, que é uma editora que publica qualquer tipo de autor, bastante que o autor pague para ela, que não tem nenhum cuidado editorial. Então às vezes você pode acabar queimando o seu filme ao invés de ter um argumento para convencer o editor. Então é muito importante pensar nesses dois aspectos. Primeiro, se ele se dirige de fato ao seu público-alvo, e segundo, se existe alguma credibilidade dele dentro do mercado. Não tem forma melhor de oferir isso do que você olhando a revista, vendo a qualidade dos textos, se tem uma boa revisão, se tem uma boa aceitação no público, etc. A Dawana e a Débora fizeram perguntas aqui ao longo do webinário, que de certa maneira já estão respondidas aqui nas perguntas anteriores, né? Se é melhor publicar o livro completo ou ir soltando aos poucos, etc. Bom, pessoal, acho que é isso. Acho que eu consegui responder pelo menos a maior parte das perguntas que tinham ficado sem resposta, né? Muitas outras a gente respondeu ao longo da semana, por e-mail, pelas nossas redes sociais e também pelo webinário. E antes de terminar, eu queria dizer que estão abertas para inscrições o nosso curso online Escritor Profissional 2.0, como publicar e projetar seus livros no mercado. Então é um curso que te dá o passo a passo, né, de como você publicar, como se inserir nesse mercado, entender quais são as melhores oportunidades para você. Além de você ter acesso a uma plataforma com mais de 25 aulas gravadas sobre todos esses temas, contratos editoriais, como entender os melhores contratos, as melhores oportunidades, como abordar a editora, como redigir sua proposta. Além de tudo isso, você ainda vai ter a possibilidade de estar com a gente em encontros ao vivo, em que eu vou poder te orientar individualmente sobre o seu projeto, né, dizendo que editora eu acho que você deve procurar, de acordo com o livro que você tem para publicar, em que eu vou poder te orientar sobre estratégias de marketing que eu acho adequadas ao seu público-alvo. Inclusive no curso você vai ter acesso a um módulo inteiro de marketing digital, né, para aprender sobre como usar essas redes sociais para promover o seu livro, para conquistar uma base de leitores. Você também passa automaticamente a fazer parte do processo seletivo que a gente faz ao final de toda a turma, em que a gente escolhe os melhores projetos para publicação pela nossa editora, pela 8,5 ou pela Transversal. Além disso, você publica um conto seu numa coletânea da turma, numa coletânea que vai sair pelo selo Carreira Literária. E vai lembrar também que as vagas para o curso são limitadas, a gente vai abrir apenas 40 vagas nessa edição, a gente abre o curso apenas 2 vezes por ano. As inscrições ficam abertas até quinta-feira dessa semana, mas se as vagas acabarem antes, as inscrições se encerram antes. Inclusive, as 2 últimas edições aconteceu isso, a gente teve que fechar o carrinho antes da hora, porque as vagas acabaram. Então é isso, não deixa para a última hora. Hoje eu fico por aqui, um beijo e até a próxima.